E hoje nós estamos aqui para um novo podcast do Ecossistema Lifetime. Nós temos aqui hoje um tema sobre tecnologia e inovação. Então, eu estou aqui com o meu lado a doutora Aline Matos, que é médica, e o Alexandre Bonito, que é o CEO da Cosmos White Tecnologia. E aqui somamos quase 50 anos de experiência juntos e trazendo sempre muita inovação para dentro das nossas áreas. Então, vou começar perguntando para a Aline: tecnologia e inovação em saúde. Isso assusta os profissionais da saúde. Como que é dentro da tua área? Tecnologia, saúde, inovação são todos termos assim que para o profissional de saúde ainda sou um pouco estranho, difícil de entender, né? E a gente vê ainda hoje que muitos resistem à tecnologia, apesar de que assim a tecnologia está em todo lugar, mas quando você vai para dentro do consultório a gente ainda enxerga muitos profissionais que fazem as anotações no papel ou em planilhas soltas, né? Achando que isso é o melhor, né? Porque ele tem tudo ao controle dele. Mas quando você tem as coisas muito no papel, não automatizadas, eles acabam incorrendo em alguns erros, né? Que é maior risco de errar, né? Maior risco de falha. Eles têm o crescimento limitado, né? Porque eles não conseguem expandir os seus negócios, porque está tudo ali limitadinho. E outra coisa, as pessoas acham que assim elas estão ganhando tempo. Mas na verdade elas estão perdendo tempo, porque quanto mais automatizados são os processos, mais tempo você tem para ficar com o paciente, né? Então a tecnologia veio para nos ajudar. E por que isso acontece, né? Por que o profissional não usa? Às vezes é falta de conhecimento, né? Tudo que você conhece, que você acha complicado, complexo, você acaba não usando. Nosso própria mente boicota, né? Essas novidades quando você não conhece, né? E qual que é o antídoto para isso? O que você faz, né? É o conhecimento. Usar ferramentas simples, coisas simples, para que você possa ganhar mais energia, mais tempo para ficar com o seu paciente e um maior ganho financeiro também, né? No final dessa jogada, tudo, né? Que é o objetivo, né? Qual que é o nosso objetivo em saúde? Né? Ganhar dinheiro para a gente viver e ajudar o nosso paciente, né? Então, a tecnologia, ela precisa ser simples, não é, Alexandre? Como é que é aí você que é da tecnologia? Mas é isso mesmo, a tecnologia é um aliado, né, nosso, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho, é assim, o que é tecnologia? Você sabe o que é tecnologia? A tecnologia são ferramentas aperfeiçoadas pela humanidade. Tudo que nós vivemos no nosso dia a dia, o que vocês estão vendo aqui, essa mesa, esse copo, tudo isso aqui é uma tecnologia, ele passou por um processo de inovação, aperfeiçoamento constante ao longo do tempo. Então, quando a gente fala do dia a dia de vocês, profissionais, como todos, tá? Não somente da área da saúde, isso serve para todos os profissionais aqui, são essas ferramentas que vão não só clarear nosso propósito, como aperfeiçoar os mecanismos, né? Eu acho que as atividades do dia a dia, de atender seus clientes, pacientes, organizar suas finanças, olhar seu planejamento para onde eu quero ir, né? E trabalhar de uma forma mais simples, né? Leveza para fazer aquilo que a gente ama, né? Ter aquele tempo mais disponível. Então, esse formato, essas condições, vamos assim dizer, de mecanismos que nós temos disponíveis no dia a dia, elas são muito vastas. E eu sei que as pessoas muitas vezes se perdem. O que eu faço agora? Onde eu vou escolher? Tem várias ferramentas disponíveis no mercado, mas sendo bem sincero com vocês, é legal, vale a pena para começar a estruturar, conhecer, começar a ter uma dinâmica, um corpo, mas somente ferramentas gratuitas não vão te levar para onde você quer. Então você precisa ampliar um pouco mais e conhecer um pouco mais fundo outras soluções, não só ferramentas, no caso como nós, o Weboss Lifetime, que é uma plataforma, um ecossistema de gestão, né, voltado para esses mecanismos para atendimento, finanças, marketing, plano estratégico, mas você também vai buscar ferramentas para o teu marketing, para a tua comunicação como um todo, edição de vídeos, armazenamento de arquivos e outros aparatos para o dia a dia seu. Todo um trabalho que você precisa realizar como todo. De novo, não é só a parte do atendimento em si, do consultório, é a vida desse profissional, né, desse empresário, dessa empresária por trás, né? Poxa, como que eu vou me relacionar? Como que eu vou atingir meu público? Como que eu vou organizar? Como que eu vou criar vídeos, né? Como que eu vou fazer conteúdos? Então, essas ferramentas vão te ajudar a te dar um melhor aperfeiçoamento e produtividade no seu dia a dia. E é muito importante
vocês, sim, aí volta até para um outro podcast que a gente conversou sobre a questão de disciplina, tempo, de se voltar um pouco para estudar. Precisa dessa curiosidade, precisa estudar um pouco as opções que existem no mercado e, novamente, a gente falou também a rede de apoio, né? Contar com as pessoas o que vocês utilizam, o que é melhor, o que é interessante. Então, buscar também nesses outros profissionais, amigos conhecidos na sua rede de apoio aí, para poder também te dar um norte todo como isso. E olhando por todo esse aspecto, assim, Vânia, o que você vê, assim, que são coisas diferenciais, assim, fala, nossa, isso aqui é a tecnologia, sistemas, e a gente se depara muito, né, talvez desses profissionais que vêm de um ambiente que já tinha um formato estruturado, né, seja até planilhas ou ferramentas do sistema de uma clínica, um consultório, e agora? Vou começar aqui do zero tudo isso. Dentro da saúde, eu como psicóloga e profissional já dessa parte de consultório, o que eu vejo é muito essa resistência mesmo. Então, quando a gente fala sobre tecnologia, a gente tem a impressão de que está tudo muito distante. A tecnologia desumaniza esse atendimento, o que é justamente o processo contrário. Se nós pensarmos em algo simples, hoje em dia, para quem tem um consultório, para quem tem uma clínica, vai ter muitas vezes uma secretária. Quem tem um consultório, nós conversamos com os nossos pacientes pelo WhatsApp. Imagine se fosse como antigamente. Nós temos que receber ligações, tá? Na minha época ainda eram as ligações, tá? E aí, esse tempo, qual é o tempo? Nós estamos com atendimento ali, com a pessoa ali em consultório, eu não posso atender uma ligação. Olha como a tecnologia facilitou a minha vida e a vida de quem trabalha em consultório. A pessoa envia uma mensagem, ela recebe uma resposta automática, que eu já deixei programada, ela sabe que eu vou respondê-la. Ela não tem mais a necessidade de ligar e eu estar lá em atendimento e não poder respondê-la. Então, essa resistência que nós, profissionais da saúde, precisamos reduzir e não achar que a tecnologia nos distancia. Pelo contrário, ela nos aproxima e ela nos possibilita muitas coisas que nós não faríamos se tivesse que ser ainda tudo manual. Né? E hoje nós temos até justamente a questão da LGPD, que sempre foi para o profissional de saúde, nós somos regidos pelos nossos conselhos de ética, e nós temos toda essa questão também das resoluções. Então, como nós guardamos essa documentação? Eu não vou sair com prontuários dos pacientes todos escritos em papel, debaixo do braço, perdendo prontuários no meio do caminho. Isso é um risco. Eu deixo dentro do carro uma pasta com os prontuários e acontece, meu carro foi roubado ou adulterado. Isso é um risco para o meu paciente. Eu não quero expor as pessoas dessa forma. Então, encontrar um sistema de gestão faz todo sentido. Esse sistema aqui, onde nós vamos ter tudo isso, agendamento, finanças, prontuário, tudo integral. Eu posso fazer no Word, eu posso fazer no Excel? É claro que dá, mas será que você vai entrar e vai acessar cada um desses itens? Porque um passo que eu sempre falo também, em alguns momentos, quando eu ministro alguns cursos ou mentorias, o profissional ele vai entrar frequentemente, então é algo que nós precisamos dessa disciplina e treino de... Eu sei que essa gestão é importante e a tecnologia ela vem para facilitar a minha gestão. E a Aline conhece muito mais sobre isso, também vai falar desse tema. Então, é para que as pessoas tirem da mente delas essa ideia de que a tecnologia me afasta das pessoas, que ela vai facilitar a tua vida. Sim. Agora, se você não quer facilitar a sua vida, aí não tem nenhum sistema que possa te ajudar. Até complementando, fazendo gancho para a Aline também, a questão que a Aline trouxe muito bem também no outro podcast, o planejamento. E Aline, você acha também, acredito que também as ferramentas, certo? Os sistemas também vão contribuir também para o teu planejamento de vida também, né? Exato, assim, a tecnologia, acho que ela aproximou a gestão do profissional de saúde, né? Porque ter ferramentas que simplificam, né? E fazem com que o profissional possa ter tudo num lugar só, faz com que fique mais acessível, né? E faz com que também o profissional, ele possa estar mais integrado nesse mundo, né? Se enxergar como empreendedor da sua própria carreira, né? Porque ele pode ter, por meio de um sistema simples, todas as informações dele num só lugar, né? E fica mais fácil criar essa identidade profissional. Que a gente vê profissionais que trabalham numa clínica, por exemplo, né? Depende do software da clínica, ou então trabalha em vários lugares. Ele não consegue se unificar, né? Então tem um lugar algo que é dele, né? Para ele poder organizar as finanças dele, fazer seu planejamento estratégico, criar suas próprias metas, né? Porque você está dentro de uma clínica, a meta, né? O objetivo de crescimento é
é da clínica. Né? Se você sai dali, você sai daquele ecossistema daquela clínica, mas você leva com você o teu planejamento. Né? Então, organizar, fazer seu plano de marketing, que muitas vezes é pessoal, né? O seu planejamento financeiro, que é pessoal, né? O seu plano estratégico, que é pessoal, né? Não está relacionado ao lugar que você trabalha, mas está relacionado ao seu posicionamento profissional, né? Cada um de nós precisa ter um posicionamento e você é o mesmo em todos os lugares que trabalha. E a pessoa que, de repente, está trabalhando em vários lugares e de repente resolve unificar isso. Eu vou abrir meu consultório agora, né? Vou achar o meu cantinho, né? Para atender os meus pacientes. Quando você faz isso, você já tem tudo na mão, né? Fica muito mais fácil, né? Essa transição. Então, essa questão de ter os dados todos espalhados acaba não sendo uma barreira para essa transição. Fica muito mais simples, né? E essa visão do profissional de saúde também precisa mudar, né? Hoje a gente já vê esse movimento acontecendo, que bom, que o profissional de saúde, ele também é empresário. Então, não adianta sermos muito bons unicamente na parte técnica. Hoje nós também temos que entender esse outro lado. Né? Antigamente, na parte técnica, você se diferenciava. Hoje nós temos muito mais profissionais no mercado. Então, essa visão do empresário é importante porque o empresário, ele entende que ele precisa de um sistema. E as pessoas, quando pensam isso, o profissional de saúde não precisa de um sistema porque o meu negócio é muito pequenininho. O sistema é para uma grande empresa, o que é um erro muito grande. Então, a ideia também é que o profissional de saúde desenvolva essa mentalidade de empresário, para entender que ele precisa, sim, aprender a fazer essa gestão, claro, demandando o que for possível e outras coisas com ele, mas para que ele entenda que esse processo de ter um sistema, uma tecnologia próxima dele, vai facilitar a vida dele. E você que trabalha com muitos empresários de grandes negócios, você acredita que vê muito isso também nesse momento que você está vivendo como Lifetime? Sim, porque nós sabemos que são realidades diferentes, até poderes aquisitivos totalmente diferentes, né, de público, mas existem sim muitas soluções e ferramentas acessíveis para todos. Eu acho que nós vivemos numa melhor época, que é a democratização tecnológica. Ou seja, nós temos ferramentas acessíveis para grandes corporações, que antigamente era só para indústrias e grandes corporações, e agora nós temos para o autônomo pequeno hoje em dia. Desde ferramentas muito práticas, uma gestão de atividades que seja, na própria agenda do Google Drive, Docs, entre outros. Então, assim, estão disponíveis no mercado e de forma acessível. Assim, né, trazendo um gancho para nós aqui do Eboz Lifetime, que é apenas a partir de R$ 59,90 você já tem uma ferramenta de gestão poderosa para você utilizar no seu dia a dia. E eu vou dar uma dica bem interessante que eu gostaria até que vocês anotassem aí quais ferramentas são essenciais para o seu dia a dia de trabalho. Então, vamos falar de uma plataforma, um sistema de gestão. Nós vamos falar de um sistema também para armazenamento, gerenciamento de arquivos que vocês precisam. Um sistema também, de repente, para edição de imagens, vídeos do seu dia a dia, para fazer posts, conteúdos nas redes sociais, né? E outros tipos de sistema vai variar um pouco de acordo com a sua necessidade, seja, de repente, um sistema de contratos, termos digitais, ou outras plataformas que existem por aí, monitoramento, gestão de mídias sociais, entre outros. Então, também vai depender um pouco da tua necessidade. Mas esses 3 pilares, eles são essenciais hoje em dia para você gerenciar, se comunicar e organizar isso de uma forma, né, de acordo com a segurança, LGPD, fluidez de dados, não só integrado, mas também acessível. E outro detalhe, contendo mobilidade de trabalho, porque a gente sabe que o teu celular é o teu escritório do teu dia a dia. E outro ponto também bem importante é a escalabilidade. Né? Esse é um momento assim, eu acho que é um fator tão importante, que é centralizar. Temos isso também de uma forma não só segura, mas integrada, e que com várias ferramentas, várias situações paralelas vocês podem fazer, sim, pode conseguir, mas ter essa escalabilidade de algo mais consistente, poderoso, organizado e fluido num único lugar, vai tirar essa velocidade de crescimento.
e para você atingir os resultados, suas metas que você tanto deseja. Então, vou passar aqui para a Aline até explicar um pouquinho mais sobre isso até. Então, dentro do Lifetime, né, a gente tem algo muito interessante que é a simplicidade e o resultado, né, no mesmo lugar, né? Lá dentro você pode, desde você fazer sua organização financeira, né, o teu cliente vai lá, o teu paciente vai pagar, ele já vai jogar para dentro de uma planilha onde você vai poder ver o seu planejamento, o seu controle, o seu fluxo de caixa profissional separado do pessoal, profissional, separado do pessoal, que isso é um desafio de muitos profissionais de saúde, né? Acaba misturando todo o financeiro e daí no final do mês não consegue saber o real lucro que tem no seu trabalho. Então essa gestão financeira toda integrada ali é bem interessante. Agendamento, né? Onde você pode agendar seus pacientes, agendar seus compromissos, né? Tudo ali no mesmo lugar, né? Além de ter um espaço muito legal que é para fazer o seu planejamento estratégico, plano de crescimento profissional, né? O que você precisa, quais os próximos passos, né? E ainda ali dentro contar com o meu auxílio, né? Se o profissional, eu quero crescer, mas eu não sei como, por onde eu vou, né? Como que eu vou fazer esse planejamento estratégico, né? Então a gente tem a mentoria em saúde ali dentro, que é um diferencial muito interessante, né? Para o profissional poder ter esse apoio, né? Para que ele sinta que mesmo ali estando dentro do seu consultório, muitas vezes até sozinho, né? Ele não está sozinho, né? Ele tem alguém com quem contar para poder fazer esse crescimento profissional. E também uma área de planejamento de marketing, né, onde ele vai poder fazer a sua organização, né, tendo o seu plano de marketing, né, a gente vai ter ferramentas, vídeos para ensinar o profissional a fazer esse planejamento de marketing, qual que é o canal que ele vai usar, dependendo do público dele, né, e dentro da plataforma fazer esse planejamento. Então é um simples, né, o básico que o profissional precisa, né, e que vai colocar ele, vai diferenciar ele dentro do mercado, né? Com isso vai ganhar tempo, vai ganhar energia, vai ganhar financeiramente também, né? Então eu acho que é uma solução bem legal, né? Para o profissional de saúde que está começando, né? Para o profissional de saúde que quer melhorar a sua gestão, né? E aquele que está fazendo uma transferência de carreira, que vem de uma empresa onde ele já tem tudo e ele precisa fazer tudo sozinho. Sim, isso independe se o profissional tem um CNPJ ou se ele atua como pessoa física. Exato. O Lifetime, ele absorve todos esses profissionais. E aí, trazendo de novo um pouquinho essa questão da tecnologia, a tecnologia é a inovação em todos os processos. Então, nós, enquanto profissionais de saúde, muitas vezes nós temos também que manter a nossa inovação, fazendo novos cursos, comprando livros, nos atualizando com a forma como nós vamos atender o nosso paciente. Isso pensando numa questão técnica mesmo. Então, isso também é inovação. E por que a gente não pensa em inovação dentro do processo de gestão? Então, é somente somar as duas coisas. E esse é o nosso propósito aqui, para que a gente possa trazer para você, que é profissional de saúde, seja em transição de carreira, ou início de carreira, ou já uma carreira consolidada, é que você possa enxergar essa questão da tecnologia como uma facilidade na sua vida, e não como um distanciamento. Pense como essa inovação. A inovação técnica nossa, enquanto habilidades de atendimento, e a inovação na nossa gestão. E é por isso que eu quero convidar vocês, profissionais que estão aí nos assistindo, para trazer o comentário de vocês. Se vocês têm alguma dúvida, esse é um tema bastante importante e nós podemos trazer uma amplitude dele ou subtemas aqui dentro. Então deixa nos comentários o que você gostaria de saber a mais, que nós vamos trazer para você. E acompanhe o Lifetime, porque a nossa ideia é facilitar a sua vida.